Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou, vendeu. O seu classificado digital. Alterações de consciência, anestesia, pessoas obedecendo e realizando atos sob pretenso estado. Você sabe do que eu tô falando? Então assista agora o programa TPM que nós vamos te contar tudo. Hoje estamos aqui no TPM com a doutora Delma Fernandes Muniz, psicoterapeuta, e vamos falar sobre um assunto muito legal. Querida, é um prazer imenso tê-la aqui conosco, Delma. Eu que agradeço a oportunidade. Delma, o que vem a ser essa tal de hipnose que está tão em moda? Realmente ela tira a anestesia, só com a hipnose dá certo? É importante a gente colocar que a hipnose é uma técnica muito antiga. Ela surgiu nos primórdios há 1500 anos antes de Cristo e era utilizada como uma técnica, já que naquela época não existia anestesia, né, na maneira de conduzir melhor a recuperação do paciente, até mesmo colocá-lo em estado alterado de consciência que possibilitasse a intervenção cirúrgica. Olha só! Coisa antiga, então, bem hein? Antiga. Olha aí, Luciana. E qual que é a diferença de hipnose e auto-hipnose? A hipnose a auto-hipnose é o estado hipnótico. Ok? A hipnose é a técnica em si. A todo momento, quando a pessoa ela está em meditação, a gente pode dizer que ela está em auto-hipnose. Okay? Que é uma autossugestão para que você se coloque num estado, em condição tal que você possibilite interagir melhor com o seu eu inferior. Okay? Então, o que necessariamente é a hipnose? Ela é um recurso que a gente pode utilizar, né, tanto em qualquer área da saúde, okay? Mas principalmente tomando como parâmetro a minha formação, para que a gente possa, então, mediante a esse estado diferenciado do paciente, a gente poder, então, ter acesso às impressões psíquicas que estão reprimidas no inconsciente do paciente. Consequentemente, proceder a alguns traumas, trazer a vigília ou o estado de superficialidade, alguns traumas, algumas fobias que o paciente porventura demonstra. Que ele nem sabe que tem. Daí você consegue mexer lá no fundo do baú, viu só? Agora deixa eu te fazer uma perguntinha que eu acho muito legal. Eu acho que eu não vou ser hipnotizada nunca. Não, falando sério. Todas as pessoas podem ser hipnotizadas, ou melhor, elas se deixam, todo mundo, basta você falar, vou te hipnotizar, a coisa flui, ou tem algumas que são mais resistentes? Sim, a hipnose a gente poderia atribuir a facilidade do paciente ou da pessoa que entra em estado de hipnose está relacionada à fé, ok? Se a pessoa não crê, ok? Ela não consegue nem para si mesmo se possibilitar lançar, se alçar coisas que ela gostaria como objetivos na vida, ok? Então, a facilidade, a sensibilidade, né, a condição, a ansiedade são fatores que contribuem para possibilitar a intervenção e esse trabalho junto ao paciente hipnótico. Em que caso assim que é recomendada a hipnose? Quando que é? Para um pré-operatório, um pós-operatório, recuperação, para dentista, para quando a gente quer trabalhar alguns aspectos relacionados à depressão, regressão ao útero, para que a gente possa fazer a separação da individualização da criança, no caso do paciente, para a mãe, porque a gente vive uma relação simbiótica, onde você atrai para si só todo o trauma da mãe, a dificuldade da mãe, o momento que ela vive, então o pânico, pessoas que têm medo de avião, pessoas que têm medo de dirigir. Patologias psicossomáticas, essas questões psicológicas deve ser bem empregado, assim, essa questão da hipnose. Principalmente quando a pessoa tem alguma resistência. Isso. Bom, doutora Delma e Luciana, vamos ver se as pessoas nas ruas sabem quais são os problemas que a hipnose pode sanar, tipo insônia, medo, depressão, fobias em geral. Vamos lá. Eu calculo que, tipo assim, insônia, algum problema ligado à mente nossa, né? Porque a gente começa a pensar muito, às vezes, né? Tendo um tratamento de terapia, assim, seria bom, né?
Olha, sinceramente eu não sei. Eu não sabia até que ela poderia ser tratada assim, alguma doença. Bom, doutora Delma, e aí, como é que fica essa história? No caso, a hipnose tem assim um efeito específico para situações assim psicossomáticas, como a Luciana falou, ou também, como eu disse anteriormente, para a extração de um dente, para como é que fica isso? É importante a gente não banalizar a técnica, ok? Por quê? Primeiro, por ser um recurso psicoterapêutico, um recurso na área da saúde, não importa para quê, qual é o propósito, é que a gente saiba que, primeiro, ela tem que ser conduzida por um profissional que tenha o conhecimento, porque a partir do momento que você interfere na alteração da consciência do indivíduo, você está trabalhando com ondas cerebrais, né, mais lentas que vão te possibilitar uma intervenção a nível auxílio daquele problema, ou aquela demanda que o paciente está apresentando. Então, vamos supor, tudo aquilo que é um trauma, tudo aquilo que é uma fobia, se sofre uma censura. O próprio paciente, o próprio indivíduo, ele se possibilita uma censura. Por quê? Porque ele não quer relembrar ou remeter essas emoções negativas. Ele bloqueia. Sim, ele bloqueia. Então, a hipnose, ela vai, então, intervir de maneira que possamos, então, facilitar ou trazer à vigília essa condição ou esse trauma que o paciente esteja evidenciando e, consequentemente, reconstruir essas sensações para possibilitar uma qualidade de vida. Então, todo mundo é hipnotizável. Mas não adianta você chegar lá no consultório, eu gostaria de ser hipnotizada para trabalhar qual coisa. Mas qual que é o propósito disso? Pela própria relação primeira, que a gente deve trabalhar junto ao paciente, que é a relação de afinidade, de confiança. E você falou uma coisa muito importante, para não deixar banalizar essa questão da hipnose, que eu estou vendo que você está explicando a ação terapêutica disso. Sim. Mas esse método também é dito como charlatanismo. Por que, na sua opinião, você acha que isso aconteceu? Por quê? Você imagina, por exemplo, como eu já vi várias situações de pessoas, né, que tinham um enfoque, obviamente, fazer uma autopropaganda, onde colocava uma pessoa na frente de um público e colocava muitas vezes essa pessoa ali em situações vexatórias, sim, até. Em imitar um cachorro, um gosto de cebola, dependendo da situação, porque nós somos um complexo de emoções, em função de vivências inúmeras que temos das próprias relações como um todo. Vamos supor que na hora que você intervém um latido, ou imita um cachorro, ou um cheiro, você pode remeter esse paciente às vias de fato de um trauma que ele teve. Sim, aí... Então aí é complicado. Daí piora. Aí a pessoa ela tem que ter uma condução, porque a pessoa vai sair dali, que a hora que ela se coloca ali em estado consciente, ela vai perceber que ela estava representando, manifestando alguma coisa que até então ela não lembra. Porque tem pessoas, porque nós podemos atribuir o estado de hipnose em vários aspectos. Então tem pessoas que conseguem sentir algo a mais, uma sensação, mas ela tem a consciência daquilo que está acontecendo. Existe aqueles semiconscientes, que se veem novamente numa situação complicada ou um trauma que ele esteja vivendo e que ele traz à vigília ou à tona todas as emoções, ele não consegue segurar isso, então o propósito é tentar reconstruir isso. E existe aqueles puramente inconscientes, que ele não tem não lembra absolutamente de nada. Então a importância dessa técnica é de fato para possibilitar a condição da saúde mental do paciente. Para ajudar realmente. Ajudar realmente.